Na árida e poeirenta Judéia, um pedaço de terra sagrado, mas amargamente subjugado pelo punho de ferro de Roma, desenrolava-se a vida de Elias. Era o ano zero, um tempo de opressão e expectativa silenciosa, onde cada respiração parecia pesada com o fardo da dominação estrangeira. Elias, um jovem judeu com uma fé inabalável e olhos que ardiam com um fogo de justiça, vivia com sua família em uma pequena comunidade, aferrada às suas tradições e à esperança de um futuro livre. A vida, já difícil, tornou-se ainda mais insustentável com a chegada de Marcos, um novo centurião romano. Seu nome já era sussurrado com temor e ódio, pois Marcos era conhecido por sua crueldade implacável, um homem que personificava a brutalidade do império. A presença romana era um lembrete constante da sua impotência. Patrulhas brutais rasgavam a tranquilidade das aldeias, e impostos escorchantes sangravam a já escassa riqueza do povo judeu. O desrespeito às tradições locais era uma afronta diária, um golpe na alma de um povo que se agarrava à sua identidade com unhas e dentes. A família de Elias, como tantas outras, lutava para sobreviver. Cada refeição, uma vitória, cada dia, uma batalha. O pai, um artesão de mãos calejadas, via seu trabalho ser confiscado. E a mãe, uma mulher de fé profunda, chorava em silêncio pelas noites. Um incidente em particular marcou Elias profundamente. Em plena praça do mercado, Marcos, com um sorriso debochado e um chicote na mão, humilhou publicamente um ancião da comunidade, um homem venerado por sua sabedoria e bondade. A fúria borbulhou no peito de Elias, misturada a uma impotência sufocante. A cena ficou gravada em sua mente, o corpo envelhecido do ancião curvado. A risada cruel dos soldados romanos, o silêncio aterrorizado da multidão. Naquele momento, Elias prometeu a si mesmo que buscaria justiça, que não se curvaria diante da tirania. Seu desejo por liberdade e justiça, no entanto, colidia com o pragmatismo de seu irmão mais velho, Judá. Judá, com uma visão mais sombria da realidade, acreditava que a acomodação era a única forma de sobrevivência. Ele buscava favores com os romanos, uma amizade secreta com um colaborador, um caminho que Elias via como traição. Judá, astuto e observador, percebera o envolvimento de Elias em um pequeno grupo de resistência clandestino que conspirava nas sombras, sonhando com a revolta. A primeira traição veio como uma facada no coração. Em troca de proteção para a família, uma promessa vazia e um punhado de moedas, Judá revelou a Marcos a existência do grupo e o local de um de seus encontros secretos. O peso daquela decisão esmagava Judá, mas o medo de ver sua família sofrer mais ainda o impulsionava. A emboscada foi rápida e brutal. Elias e seus companheiros estavam reunidos em uma caverna escondida quando as tochas romanas irromperam na escuridão. O caos se instalou, gritos, o clangor de espadas, a fumaça sufocante. Elias, por um milagre, conseguiu escapar, rastejando por uma fenda estreita, enquanto a caverna era invadida. Mas, ao olhar para trás, viu amigos serem capturados, seus olhos cheios de desespero. Em meio à fuga, um vislumbre. Judá, parado à distância, observando a cena com um olhar carregado de culpa e medo, as mãos tremendo. Naquele instante, Elias soube. A verdade o atingiu como um raio, a dor da traição mais aguda do que qualquer ferimento físico. A vingança começou a germinar em seu coração. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A traição de Judá desmantelou o que restava da família de Elias. O pai, já fragilizado, foi preso pelos romanos sob acusações falsas de sedição, um golpe devastador para a mãe, que definhava em seu leito, consumida pela dor e pela doença. A comunidade, antes um refúgio de solidariedade, agora se via em desespero, os lares vazios de esperança, os olhares carregados de medo.
Elias, de repente, era um fugitivo, caçado pelos romanos e amargurado pela perfídia do próprio sangue. O ódio, um veneno lento e corrosivo, começou a corroer sua alma, alimentando um desejo ardente de vingança contra Marcos, o opressor, e contra Judá, o traidor. Ele vagava pelas terras áridas, seus passos guiados pela raiva, até que encontrou refúgio entre os zelotes. Este era um grupo de resistência mais radical, homens e mulheres endurecidos pela opressão que acreditavam na luta armada como o único caminho para a libertação. Elias, com sua fúria recém-descoberta, encaixava-se perfeitamente entre eles. As discussões giravam em torno de estratégias para atacar as forças romanas, planos elaborados na escuridão com a promessa de sangue e retribuição. Elias sentia que finalmente havia encontrado seu propósito. A vingança seria sua justiça. Em uma de suas incursões, enquanto espionava os movimentos das patrulhas romanas perto de uma pequena aldeia, Elias presenciou algo que o perturbou profundamente. Um pregador itinerante, de semblante sereno e voz calma, falava a uma pequena multidão. Não eram palavras de guerra ou incitação à revolta, mas sim de amor, perdão e um reino que não era deste mundo. Era Jesus. Aquela mensagem, tão contrastante com o ódio que Elias carregava, gerou um conflito interno avassalador. Como poderia haver perdão quando havia tanta dor? Como amar aqueles que oprimiam e destruíam? Enquanto ele observava, absorto naquelas palavras estranhas, uma mulher aproximou-se dele. Seus olhos, embora cansados, transmitiam uma sabedoria ancestral. Era Maria. Ela, com uma voz suave mas firme, alertou-o sobre o caminho da violência. A vingança, disse ela, é uma espada de dois gumes, que fere tanto quem a empunha quanto quem a recebe. A compaixão, Elias, é a verdadeira força, a única que pode construir, não destruir. As palavras dela ecoaram na mente de Elias, misturando-se com as de Jesus, criando uma cacofonia que desafiava sua recém-descoberta convicção. O plano dos zelotes avançava implacavelmente. O ataque à guarnição romana estava próximo e Elias tinha um papel crucial. Era sua chance de confrontar Marcos, de fazer o centurião pagar por todo o sofrimento que causara. A adrenalina corria em suas veias, o ódio reacendido, mas as palavras de Maria e Jesus persistiam, uma semente de dúvida plantada em seu coração endurecido. Em uma noite chuvosa, enquanto Elias se preparava para o ataque, ele teve um encontro fortuito. Em um beco escuro, um vulto magro e maltrapilho vasculhava o lixo. Era Judá, seu irmão, antes astuto e pragmático. Agora era uma sombra do homem que fora, seus olhos vazios, seu corpo curvado pela miséria e pela culpa. O remorso havia consumido Judá, transformando-o em um pária. Ele não reconheceu Elias de imediato, mas quando o fez, seus olhos se encheram de lágrimas. Judá, com a voz embargada, implorou perdão. Ele revelou o sofrimento da mãe, a angústia do pai na prisão, a desgraça que sua escolha trouxera à família. A humanidade de Judá, sua fragilidade exposta, desafiou a raiva de Elias. A imagem do irmão miserável, atormentado, não era a do traidor que ele tanto odiava, mas a de uma alma perdida. O plano de ataque estava em seus momentos finais. Elias estava a postos, o coração batendo forte, a lâmina fria em sua mão. Ele viu Marcos, o centurião, caminhando sozinho por um corredor mal iluminado, vulnerável. Era o momento perfeito. A vingança estava ao seu alcance, a justiça pessoal a um passo. Mas as palavras de Jesus sobre o amor, o olhar de Maria, que pregava a compaixão, e agora, a imagem de Judá, quebrado e arrependido, colidiam em sua mente. Elias estava diante de uma decisão crucial. Ceder ao ímpeto da vingança e mergulhar ainda mais na escuridão, ou trilhar o caminho do perdão e da nova esperança que o pregador da Galileia anunciava.
O tempo se esgotava, e o destino de Elias pendia de um fio. O clamor da batalha se aproximava, a tensão cortava o ar como uma lâmina afiada. Elias, com a arma em punho, observava Marcos, o centurião romano, que se movia com uma falsa confiança, alheio ao perigo iminente. Era o momento que Elias tanto ansiara, a oportunidade de desferir o golpe final contra o homem que representava toda a opressão. No entanto, enquanto o ódio fervia em suas veias, as palavras de Jesus sobre o amor e o perdão ressoavam em sua mente como um eco insistente. A imagem de Judá, quebrado e arrependido, surgiu diante de seus olhos, desmantelando a muralha de fúria que ele construíra. Em um instante, a decisão foi tomada. Não haveria vingança, não daquela forma. Em vez de avançar sobre Marcos, Elias percebeu um grupo de civis inocentes, assustados e desorientados, prestes a serem pegos no fogo cruzado da iminente emboscada. Sem hesitar, ele largou a arma e, com um grito, correu para guiá-los para um lugar seguro, afastando-os do perigo. Marcos, que havia sentido a presença de Elias e se virado, ficou confuso. Seus olhos encontraram os de Elias por um breve momento. Não havia ódio, apenas uma determinação silenciosa. Aquele ato inesperado, a renúncia à vingança em favor da vida de outros, plantou uma semente de dúvida na mente do centurião. Pela primeira vez, Marcos questionou a brutalidade de suas próprias ações. No meio do caos, enquanto os zelotes atacavam a guarnição romana e os gritos preenchiam a noite, Elias sentiu uma mão em seu ombro. Era Judá. Seus olhos, agora cheios de lágrimas, refletiam um alívio e um amor há muito tempo esquecidos. "Perdão, Elias", sussurrou Judá, a voz embargada pela emoção. "Por tudo, meu irmão. Eu sinto muito." Elias, sem dizer uma palavra, apenas o abraçou. Um abraço que selava não apenas o perdão, mas a redenção de ambos, a promessa de um novo começo para a família. Aquele abraço marcou o início de uma nova fase. O pai de Elias, libertado inesperadamente, devido a uma anistia imperial, concedida por um novo governador que buscava apaziguar a região, retornou para casa. A mãe, embora ainda fraca, encontrou forças renovadas na união de seus filhos. Elias não se tornou um seguidor direto de Jesus no sentido tradicional, mas a mensagem do pregador da Galileia transformou sua vida. Ele dedicou-se a reconstruir sua comunidade, não com a espada, mas com a paz e a resiliência. Elias ensinava os mais jovens, ajudava os mais velhos e era um mediador nos conflitos, promovendo a união e a compaixão que um dia ele próprio desprezara. Marcos, o centurião, embora nunca tenha abandonado seu posto ou se convertido, foi sutilmente afetado pela experiência. Sua brutalidade diminuiu, substituída por uma cautela e uma observação mais atenta aos costumes locais. A semente da dúvida plantada por Elias floresceu em uma menor ferocidade, uma ligeira humanização que, embora pequena, era um avanço significativo em um mundo tão cruel. A comunidade, inspirada pela história de Elias e Judá, começou a se reerguer. Os lares destruídos foram reconstruídos, os campos cultivados com esperança renovada. A união e o apoio mútuo tornaram-se os pilares de sua existência. O nascimento de Jesus, antes um evento marginal e quase despercebido, começou a ecoar nas conversas. Nos sussurros, como um símbolo de esperança para um futuro diferente, mesmo sob a sombra persistente da opressão romana. A história de Elias e Judá tornou-se um testemunho silencioso de que a força do amor e do perdão pode florescer mesmo nos tempos mais sombrios, de que a redenção é possível, não importa quão profunda seja a traição, e de que a esperança, personificada na mensagem de um carpinteiro da Galileia, era o legado mais valioso a ser deixado para as gerações futuras, um legado de superação que transcenderia impérios e séculos.